Olá, boa noite. Estamos começando o Curta TVE. Estamos de volta aqui ao Festival Internacional de Cinema da Fronteira de Bagé. E hoje nós vamos exibir o curta-metragem Uainá, Lágrimas de Veneno, de Júnior Rodrigues, cineasta amazonense que foi trazido aqui ao festival pelo pesquisador, crítico de cinema e cineasta Jean-Claude Bernardet. Vamos também entrevistar o próprio Jean-Claude Bernardet e ainda Júnior Rodrigues. Vamos ao filme então, Uainá, Lágrimas de Veneno. Derwa gumi matiti.
Estamos de volta com o Curta TVE. A gente acabou de assistir aqui no programa o curta-metragem Uainá, Lágrimas de Veneno, de Júnior Rodrigues. Esse curta-metragem passou aqui no Festival Internacional de Cinema da Fronteira de Bagé no ano passado, porque ele entrou dentro de uma mostra dedicada ao trabalho do Júnior Rodrigues, que está aqui conosco agora, junto com o crítico de cinema, realizador, pesquisador Jean-Claude Bernardet. Boa noite a vocês. Boa noite.
Júnior, vou começar contigo te perguntando a respeito de como foi rodar esse curta-metragem em torno de um ritual que certamente tu teves que encenar até para torná-lo novamente verdadeiro, né? E ao mesmo tempo, quer dizer, fazer essa mistura entre um que seria um documento e um filme de ficção. Eu escutei uma história de um rapaz chamado Rai Santos, embaixo de uma árvore, tomando cachaça e tirando gosto com sapoti. E o Rai Santos é uma pessoa de Parintins que tinha sonhado com uma cena plástica, em que ele meteria 30 índias dentro de uma cachoeira, parindo, e na frente dessas índias estaria as mulheres que teriam um pote, se nascesse um filho homem, jogaria dentro do pote e jogaria na cachoeira. Ele só sabia isso. E eu perguntei, mas e se jogar esse pote na cachoeira? Ele falou, bem, se fosse filho homem jogar na cachoeira, eu ia morrer. Fui para casa aquela noite e no outro dia de manhã comprei um mapará, assamos embaixo da árvore e eu fui contar para ele a história que ia ser feita. Então, quando eu contei a história, ele falou, cara, muito bacana, vamos filmar. E então eu enviei o roteiro para o Amazonas Film Festival e ele foi o vencedor do concurso de roteiro. O desafio do Ainá era tentar voltar no tempo para contar a história de das índias Icamiabas, que já não existem mais, que já foram extintas há pelo menos 200 anos, é o registro. E a gente teria que recriar todo esse cenário, né, de cachoeira, de pote, só que falei para ele que 30 pessoas parindo ao mesmo tempo não dá. Vamos reduzir isso. E fizemos uma história onde a gente tinha a responsabilidade de ser fiel ao fato histórico, né, e fazer isso de uma forma um pouco diferenciada, que é tirar todo o diálogo do filme, porque o filme só tem uma pergunta no início e depois não tem mais diálogo nenhum, vocês acompanhar a narrativa através das imagens. Claro que filmar no Amazonas não é desafiador, porque para onde tu pôr a câmera, o cenário é maravilhoso, o cenário é muito bonito. O que você vai ter que fazer é compor esse cenário, achando os contrastes, tentando pôr uma interferência já amazônica, mas de uma forma mais bela, mais artística. Por isso as linhas são pintadas de vermelho, que destoa um pouco do verde da floresta, né, e daquela água um pouco amarelada. A gente chegou à conclusão de que o filme seria perfeito naquela cachoeira, porque comporia a imagem inicial do Rai Santos, e para isso fizemos toda uma incursão, achamos índias no município que nós fomos filmar, que é Presidente Figueiredo, onde tem 300 cachoeiras, e contactamos 2 tribos indígenas que estão ali, são índios urbanos de Manaus, e levamos para essa cidade para fazer esse cenário bem característico. Eu gosto da história porque o Amazonas, apesar de ser um estado índio, o estado mais índio do Brasil, não se tem filmes onde se retrate os índios, né? Se a gente for pegar a filmografia do Amazonas, tem 3 curtas. De uma leva de quase 2.000 filmes, tem 3 curtas que tocam mesmo nessa questão indígena. Então a gente tinha uma imagem nova, uma história nova para contar, e usando uma identidade que é muito própria nossa. Então eu sou muito feliz por causa desse filme, porque foi um filme que me deu um novo olhar sobre o cinema que eu já vinha construindo desde 2000, né? E foi feito dentro de uma estética onde a gente experimentava as novas mídias, as novas tecnologias que tinham acabado de chegar em Manaus, estava todo mundo experimentando isso, e o resultado final ficou conforme a gente imaginava que teria que ser, tipo uma exuberância amazônica, né? Contrastando com toda essa dureza da história, né? Que a história não é uma história tão simples, é uma história bem dura. Uhum. Jean-Claude, eu sei que tu fosse o responsável por trazer o Júnior Rodrigues aqui para o Festival de Bagé. Eu queria saber o que te atraiu, em primeiro lugar, para o cinema que ele faz, que ele produz bastante, né? A gente sabe que ele tem uma série de filmes, bom, vem trabalhando desde 2000, né? O que te atraiu, em primeiro lugar, para o cinema dele? Bom, não é o cinema que me atraiu, é ele. É ele, o próprio, a pessoa. Uhum. Conheci o Júnior na Amazônia, no Rio Negro, quando estamos filmando um filme alemão. E, bom, depois tivemos uma viagem à Alemanha conjunta, porque havia algum problema técnico no filme, no som, fomos para Hamburgo para dublar. E, num determinado momento, ele quis ir para São Paulo, né, e me perguntou se podia ficar em casa, né?
Eu achei que sim, né? O que me convenceu nele é que eu percebi que era uma pessoa extremamente objetiva, dinâmica, empreendedora, que realizava os seus projetos, né? Em São Paulo, fizemos uma mini-escola, não é? que era assim, eu tirei da minha biblioteca alguns livros de cinema, fiz uma pilha ao lado de uma cama, e disse, olha, você vai lendo, não é? O que te interessar, o que não te interessar, você deixa de lado. O que te interessar, que você acha um problema, ou uma coisa que você não entende, aí a gente conversa. Ficamos alguns meses assim, né? E enquanto isto, ele organizava a vida dele em São Paulo, e ele começou a ter contatos com pessoas que estavam começando a organizar as oficinas audiovisuais, não é? Que estava bem no início, naquele momento, no início de 1990, por aí, não é? E daí ele voltou para a Amazônia, né? E perdemos contato durante bastante de vez em quando aparecia alguma informação, não é? E no momento eu fui a Manaus para conversar com ele, né? E tivemos uma longa conversa lá no Amacine, né? Ele e outras pessoas. E eu percebi que eles tinham subvertido a pedagogia das oficinas que estava ainda sendo praticada em São Paulo. E que a ampliação do circuito de oficinas, que ocupavam umas 20 ou mais comunidades amazônicas, até São Gabriel da Cachoeira, representava um trabalho, digamos, excepcional, né? E um trabalho bastante independente em relação àquilo que ele tinha aprendido inicialmente em São Paulo, né? E foi a partir daí que eu achei que ele era realmente um líder cultural, né? E a partir dessa atuação de liderança cultural que eu achei que ele podia dar uma contribuição a Bagé. O que eu tinha encontrado em Bagé quando eu vim pela primeira vez? Encontrado um grupo de jovens, de homens e mulheres muito dinâmicos, muito empreendedores, com muitas ideias e muita vontade de fazer, porém com muito pouca experiência, muito pouca organização, e que eu achei que havia alguns problemas que poderiam ser solucionados de uma forma bastante simples, não é? De forma foi, nesse momento, que eu pensei o Júnior. Agora, era uma ação política, né? De política cultural, pelo seguinte, né? É que, como eu sou vice-presidente daqui no Fórum, que é uma das entidades que deu início às oficinas culturais, eu poderia muito bem ter ido a São Paulo, escolhido alguém muito competente, né? Que teria solucionado alguns problemas aqui. Porém, o problema que se colocava era fazer isto fora do eixo dominante, né? E acho que mandando vir um oficineiro da Amazônia aqui para o extremo sul do Brasil, sem passar pelo eixo, quer dizer, temos uma passagem pelo eixo, porque eu sou do eixo, ele passou um tempo. No entanto, essa ação cultural, ela foi feita independentemente do eixo, absolutamente independente. Né? Se ligou às duas pontas do país, de certa forma, né? Pois é, exatamente. Assim como tem outras pessoas que estão trabalhando entre Belo Horizonte e Recife, sem passar pelo Rio e São Paulo, né? Então, há uma questão de descentralização cultural, né? E que, por outro lado, a descentralização cultural, ela não leva, digamos, a uma precariedade, né? Quer dizer, ele é tão competente ou mais quanto qualquer pessoa de São Paulo, entende? Então, não é isso, vamos dar uma chance, não.
Entende? Absolutamente, não? É que estamos atuando num nível de eficiência, num nível de competência. Né? Então, a presença dele aqui, além de ser muito agradável, porque ele é engraçado, né? É um ato cultural que a gente acha significativo a nível nacional. Júnior, para a gente finalizar só, quais as tuas principais preocupações como cineasta e como cineasta de uma região que realmente, como tu mesmo disseste, é tão pouco conhecida do resto do país? A minha preocupação no primeiro momento era que em pleno século XXI nós tínhamos um cenário, o terceiro cenário mais procurado do mundo para se fazer audiovisual, onde não tinha nenhum profissional ou nenhuma pessoa fazendo audiovisual. Né? Eu fui fazer um filme em 1999 no Amazonas, tentei entrar em contato com as pessoas do audiovisual e descobri que era zero. Né? A última tentativa tinha sido há 30 anos atrás, o cinema tinha adormecido e a gente precisava, em pleno século XXI, mostrar essa Amazônia que era um horror, porque era um jungle place, tinha aquela visão de fora para dentro, onde a gente andava nu, onde a gente tinha onça no meio da rua, jacaré desfilando pelas avenidas, canoa, não sei o que era como as pessoas tinham feito uma imagem da Amazônia, né? E seria muito legal, então, a gente fazer uma visão de dentro para fora, realmente externando o que seria esse cinema, o que seria essa paisagem, que não era uma paisagem só feita de floresta, onças, jacarés e rios, porque tinha pessoas pensantes, tinha outras coisas para serem mostradas. Começamos esse processo de formação com essa preocupação, né? O projeto previa 10 anos de trabalho e entregar ao Estado 10 cineastas, mas a gente extrapolou isso. Hoje, as oficinas de cinema chegaram a um patamar de 4.500 pessoas, nós chegamos a mais de 20 municípios só no estado do Amazonas, produzimos talvez a maior quantidade de filmes que se poderia produzir através de uma associação de cinema. Produzimos aí mais de 1.000 filmes de 1 minuto, mais de 400 curtas de 4 minutos, mais de 100 curta-metragens, entre documentários e ficção. E criamos os festivais com intenções, né? Tipo, fizemos um festival do Minuto, que era um caça-talento, né? Que é um caça-talento. Fizemos um festival de 4 minutos tentando aprimorar esses caras que estavam fazendo filme de 1 minuto, mas que queriam fazer um filme no formato maior. E depois partimos para os outros cinemas, que era um cinema inclusivo. Fizemos uma mostra Cinema Além da Imagem, que é só para cegos e surdos, né? E mandamos essa mostra para todo o Brasil. Então, cada ano, 100 entidades recebem esse kit, né, com essa mostra, que ao mesmo tempo o filme tem audiodescrição, legendas e livros. E chegamos também, que é uma coisa que está muito latente no cinema agora, que é o cinema cristão, que é aquele cinema que é usado uma outra ferramenta. Ou seja, nós acabamos fazendo o cinema uma ferramenta audiovisual de multiutilidades. A partir de agora, você pode super se comunicar com o audiovisual. Você pode fazer uma coisa que serve única e exclusivamente para a internet, você pode fazer um filme que vai para um festival de cinema, você pode fazer isso. E nesses 13 anos de formação, já conseguimos fazer um primeiro longa de cinema no Amazonas, que é o Floresta de Jonathan, que está girando aí o circuito, ou seja, cumprimos o papel. Né? Então, eu, com 30 anos de profissão, abandono o nome de Júnior Rodrigues, esse personagem não vai existir mais, eu acho que já foi legado um bom material, já conseguimos entregar para a cultura brasileira, porque nós não consideramos cinema amazonense, nós consideramos o cinema feito lá como cinema brasileiro, né? Com as novidades, com os novos temas, com imagens completamente não mostradas ainda. E a gente sabe que nesses 30 anos de profissão, a gente conseguiu entregar mesmo uma formação hoje de mais de 400 profissionais que trabalham não só no cinema, mas em produtoras, em televisões, em casamentos, em batizados, ou seja, ficou muito eclético a utilização da ferramenta audiovisual. E isso enche a gente de orgulho, porque num projeto que se começa através de um estudo feito em São Paulo, que sempre falo isso, eu devo muito à minha formação de roteirista ao Jean-Claude Bernadette por essa preocupação que ele teve em me mostrar os caminhos, em que ele teve que me abrir a porta das casas dele, me apresentar às pessoas, que eu consegui absorver, mas que consegui também dividir com as pessoas. E eu sempre costumo falar que tudo que eu aprendi no audiovisual, eu aprendi com quem não sabia nada, porque eu acabei sendo o grande aluno dessa moçada que fazia cinema no Amazonas. Tá certo. Júnior Rodrigues, muito obrigado por essa entrevista. Foi um prazer realmente exibir aqui o Uainá, Lágrimas de Veneno. É difícil dizer esse nome, tu não imaginas.
Jean-Claude, também muito obrigada por estar aqui, por nos trazer, nos apresentar o cinema do Júnior Rodrigues. Obrigada. Curta TVE vai ficando por aqui, a gente volta semana que vem com mais filmes para vocês. Uma boa noite a todos e até lá.